Sejam bem-vindos aqui no canal, viu? Eu resolvi fazer essa live hoje para a gente poder fazer um tira-dúvidas sobre salgados de máquina. O pessoal ainda tem muita dúvida, apesar de ter o meu canal, tem outros canais também de profissionais que trabalham com salgados nas máquinas, né? Algum tempo atrás não era essa a realidade no YouTube, a gente quase não achava informações, mas hoje vocês encontram, e principalmente aqui no canal da Claudinha. Eu consigo passar para vocês todo o meu conhecimento, né, receitas, como que a gente trabalha, sempre deixando vídeos aqui. Semanalmente a gente posta vídeos, nos intervalos aí da semana a gente também posta os mini vídeos, né, os shorts, para que vocês possam ter uma noção de como que é a nossa produção e como o salgado de máquina tem mudado a minha realidade, a nossa realidade aqui. Quem já conhece a minha história sabe que eu faço salgado há muitos anos. Vim de uma família de salgadeiro. Só que a minha realidade era salgadinho manual. Fazia massa manual, modelagem manual, empanamento manual, levava para congelar, depois a fritura, né? Então tinha todo aquele processo manual e cansativo, mas também era prazeroso. Eu gosto de fazer salgados, eu gosto de estar nesse mundo aí das festas. Só que o que eu percebi ao longo da jornada? Não dava para crescer trabalhando, fazendo manualmente, porque o manual nos limita, né? A gente não tem condições físicas, emocionais e psicológicas de fazer tantos salgados por dia. E às vezes a gente contratando mão de obra, a gente acaba perdendo qualidade. Cada um vai fazer de um jeito, cada um vai rechear o salgado com um tanto de recheio. É difícil manter uma padronização ideal. Funcionário deixa na mão. A gente mesmo, às vezes, né, tem dia que a gente não tá bem e não consegue produzir tudo que a gente precisa. Então foi quando eu comecei a sonhar com uma máquina modeladora e me planejar para adquirir. O meu primeiro equipamento foi uma maceira, porque a máquina modeladora, alguns anos atrás, era um pouco inalcançável. Os equipamentos eram caros, né? E não tinha muita variedade no mercado, não tinham máquinas compactas, eram mais robustos e industriais, aqueles equipamentos grandes que ocupavam muito espaço, faziam muito barulho, e não era a realidade do salgadeiro de casa, que gosta e precisa fazer seus salgadinhos em casa. Hoje essa realidade mudou. As empresas têm apresentado equipamentos robustos e ao mesmo tempo compactos. Aqui vocês estão vendo aqui pertinho de mim, ó, uma maceirinha 5 quilos. Mostra aí para nós, Manu. Com essa maceira 5 quilos da Constomac, que tem fogareiro próprio, ela não é aquela de colocar no fogão, não. Ela tem o próprio fogareiro. Aqui tá a mangueirinha dela de colocar no gás, tá? Ela tem tomada para você ligar e acionar as funções dela, porque ela vai fazer a sua massa, ela vai sovar a sua massa e preparar. E você também pode preparar os seus recheios aqui na sua maceirinha. Antigamente nós não tínhamos no mercado disponível essa, por exemplo, para que a gente consiga fazer massas e recheios, até mesmo bater massa de quibe dentro dessa maceira. Capacidade total dela de massa é de 5 kg de massa. Claro que tem as maceiras maiores. Hoje a Constomac oferece para nossos clientes a de 5 quilos, depois vem a de 10 quilos, a de 15 quilos e a de 25 quilos que a gente tem aqui. Mostra aqui, Manu, só as costas da nossa 25 quilos. Aqui ela tá por trás, tá? A frente dela tá para lá. Então essa maceira tem um panelão ali de 25 quilos. Onde a gente consegue produzir por vez, média de 25 quilos de massa para a nossa produção. E hoje a gente pode contar, vê se você consegue se aproximar aqui da máquina, Manu. Pode pegar. A gente pode contar com o auxílio da nossa máquina modeladora. Hoje a gente tem a salgadeira Mac Turbo 12.0 da Constomac. Hoje ela já trabalhou bastante, tá aqui desmontadinha, com esse motor industrial que pode trabalhar o dia todo sem problema algum. Então a gente consegue manter a nossa demanda, a nossa produção. O pessoal tem muita curiosidade, porque às vezes eu fecho a agenda no meio da semana. Essa é uma semana, por exemplo, do sábado dia 6, né? Sexta dia 5, sábado 6, domingo 7, que a nossa agenda já está fechada. Ah, Claudinha, mas por que você fecha a agenda mesmo tendo uma máquina tão potente aí na sua cozinha?
porque a gente não consegue atender uma demanda de festas, fazer a logística de entregar todas as encomendas quentinhas no mesmo horário e atender todas as festas que a gente tem. Então, a gente tem um limite de festas que a gente pega por final de semana. Aqui a gente conta final de semana a partir de sexta, sábado e domingo. Então, a gente tem o nosso limite que a gente consegue atender, porque senão a gente começa a entregar para o cliente produtos de baixa qualidade, porque vão receber salgado frio, vão receber salgados que foram feitos correndo de qualquer jeito. Então, a gente mantém aqui uma qualidade gourmet, mesmo produzindo salgados na máquina. Então, por isso que a gente tem essa logística, que a gente consegue atender até um número X de clientes por semana. Porque, às vezes, um cliente nos toma aqui uma festa de 5.000 salgados. Aí vai sobrar um pouco mais de salgado para o restante dos outros clientes. Então, tudo depende da semana. Se for uma semana que a gente pegou um evento muito grande, a gente vai limitar um pouco mais as outras encomendas. Tem semana que não tem evento grande, mas tem vários eventos menores. Então, a gente também soma tudo para poder ver se já chegou no nosso limite. E por isso que a gente fecha a agenda, porque a gente trabalha com festas. E o nosso cliente de festa, ele quer receber o produto mais fresquinho possível, mais quentinho possível, a tempo, para não atrasar o evento dele. Então, a gente tem que se organizar dessa forma. Outro detalhe, a máquina produz muito? A máquina produz muito, mas você precisa ter freezer suficiente para estoque. Aqui a gente também já está com o nosso espaço limitado. Hoje a gente conta aqui com 4 freezers, 2 grandões e 2 menores. Não tenho mais aonde colocar freezer aqui, nem se eu quisesse. Dá uma passadinha com o celular rapidinho pro pessoal, Manu. Então, assim, hoje se eu falar, vou comprar mais um freezer, eu não tenho aonde colocar. Foi onde a gente fez o investimento do ultra congelador, que tá lá no finalzinho, aquele lá de inox, ó, que vocês costumam ver aqui no meu canal. Então, o ultra congelador, ele vai congelar o salgado rapidamente, média de 60 minutos. Depois de congelado, já vai para o freezer empacotado. Então, isso fez a gente otimizar tempo e espaço. Então, tudo isso conta quando a gente está produzindo salgados na máquina. Você não pode comprar uma máquina pensando em não ter onde guardar a sua produção. Você precisa de freezer. Então, conforme sua demanda vai crescendo, você vai equipando a sua cozinha, porque você tem que atender bem essa demanda e essa produtividade. É algo muito promissor, gente, trabalhar com festas, trabalhar com salgados em geral. Eu escolhi o nicho festas, né? Trabalho com isso há muitos anos. Forneço para buffets, salões de festa, forneço para parceiros que não têm produção própria de salgado, compram conosco e revendem salgados, churros, docinhos. Então, a gente já vem trabalhando nesse modelo há alguns anos. Hoje, a gente também entrega para o cliente o kit festa, que é a junção de bolo, docinhos, salgados e outros itens, né, que o cliente quiser, para que o cliente encontre tudo num só lugar. E assim ele não foge para a concorrência, a gente fideliza, mantém o cliente conosco. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu já tenho bastante vídeo aqui no canal. Vale a pena você que está chegando agora maratonar aí os vídeos, que tem muita dica boa para você que quer entrar ou que já entrou e está com dificuldade de vender, de produzir. Aqui no canal você vai encontrar muita coisa gratuita aí para te ajudar, para te auxiliar. O meu Instagram, voltado para alunos e seguidores, é o Instagram Cláudia BR, Cláudia Salgados BR. Lá você encontra dicas diariamente também, indicações, né, de parceiros que eu tenho para que você possa entrar nesse ramo e obter sucesso. E tem o meu Instagram voltado para clientes, que é um Instagram aqui da minha fábrica, que é o Cláudia Salgados JF. Vale a pena você seguir também, porque aí você vai ver como que a gente trabalha, pode pegar algumas dicas lá com a gente, tirar suas dúvidas, ver o feedback de clientes, tá? Para tirar de modelo também para o seu negócio, sem problema nenhum. Agora, talvez você me diz, Claudinha, eu não quero mexer com festa, eu quero comprar uma máquina, mas só para mim trabalhar com produtos congelados e eu vou fornecer, fazer, né, uma revenda, mas não quero mexer com fritura, não quero ter esse contato direto com o cliente, não quero trabalhar final de semana, sem problema.
você pode manter uma produção de congelados. Para isso você vai precisar de uma macieira, uma máquina modeladora, freezer e outros itens aí que você precisa ter na cozinha. Itens básicos, né? Como um multiprocessador, um liquidificador e outros utensílios, vasilhas para congelamento, tá? São coisas que você vai adquirindo para montar o seu negócio de salgados dentro de casa, com muita facilidade. Então, hoje em dia, você consegue comprar equipamentos para colocar na sua cozinha de casa. Os equipamentos da Constomac são robustos, sim, são fortes, os motores são industriais, que é motor para não te deixar na mão. A estrutura das máquinas é toda em aço inox, porque é máquina para a vida toda que você vai estar comprando. E não fazem barulho, o barulho é mínimo, é uma coisa normal. Então, mesmo você que mora em apartamento, quer montar aí na sua cozinha, não tem problema. Você que tem uma cozinha menor, as máquinas são compactas, você vai conseguir trabalhar também. Conforme você vê a necessidade aí no seu crescimento de sair da sua cozinha e ir para um espaço maior, aí é que você vai avaliar essa situação e ver se é viável. Como eu, fiquei anos dentro de casa, dentro mesmo. Depois eu construí uma cozinha no terraço da minha casa, para separar a cozinha de casa da cozinha profissional. E foi muito bom. Fiz isso na nossa casa própria, em um outro bairro. E ali eu fiquei alguns anos. Depois eu vi a necessidade de me mudar de lá, porque lá não era um ponto comercial bom. Então os clientes tinham dificuldade de chegar nesse bairro que eu morava, o acesso era mais difícil. E eu tive que abandonar a minha cozinha industrial lá que eu tinha construído e me mudar e partir para um aluguel. Só que valeu muito a pena, porque a minha demanda já estava crescendo e o que estava reprimindo a minha demanda era justamente o meu endereço, a localização. E eu falei, se eu conseguir mudar para um ponto comercial melhor, mais acessível, as encomendas vão crescer. Meus parceiros, minha clientela vai crescer e eu vou conseguir manter o aluguel tranquilamente. E foi isso que aconteceu. Nessa minha casa própria, onde eu fiz essa cozinha na laje, eu ainda não tinha máquina, lá era tudo manual e nem tinha condições de comprar, tá? Eu fazia o salgado, vendia, era para sobreviver, eu não conseguia ver assim uma prosperidade, porque era tudo manual, então era tudo muito difícil. Eu conseguia ganhar de 1 a 2 salários mínimos ali trabalhando em casa, de lucro para mim, né? Já tirando todo o meu gasto e até das pessoas que me ajudavam, só que eu queria mais. Eu falei, eu posso ganhar mais que 2 salários mínimos, mas eu preciso de uma máquina. Então, depois que eu me mudei, vim para essa outra casa com ponto comercial melhor, eu vi que a demanda realmente cresceu, que a ideia foi boa da mudança. O que eu fiz? Parti para o sonho da máquina, para realizar. Entrei no financiamento. Então, a gente tem que ter coragem, gente, de entrar no financiamento para realizar o nosso sonho. Porque a máquina é uma ferramenta de trabalho. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. A máquina é a sua ferramenta de trabalho. Então, se você está comprando a máquina, você vai tirar dali o seu sustento, o sustento da sua casa, o seu salário. E você ganha o quanto você quiser. Quanto mais você trabalha, quanto mais você produz, mais você vende e mais lucro você vai ter. É matemática, é simples. Então, eu resolvi dar o passo de entrar nesse financiamento e conseguir comprar minha primeira máquina. Dali eu não parei mais. Hoje eu estou aqui, continuo morando na mesma casa que eu morava, só que eu consegui construir essa cozinha própria aqui. Tem o vídeo aqui onde eu conto essa história também. Esse lote aqui era do meu irmão, a gente comprou do meu irmão, começamos a levantar essa fábrica, que é uma cozinha industrial. Não é grande, é 12 por 4 aqui, 12 de comprimento por 4 de largura, mas coube a gente aqui, a gente consegue produzir, consegue fazer girar a nossa fábrica aqui, produzindo de 25 a 30 mil salgadinhos por semana. Para uma fábrica de família, que aqui a gente trabalha em família. Vocês sempre escutam eu falando da Manu, que é minha sobrinha, minha irmã, o meu esposo, meus filhos, meu outro sobrinho, todo mundo trabalha aqui comigo. Então, uma fábrica de família, num espaço compacto, mas hoje um espaço industrial, onde a gente tem os maquinários. Hoje eu tenho empanadeira, hoje eu tenho máquina modeladora mais potente do que a primeira que eu tive,
Tem uma maceira gigante, que é a de 25 quilos. Tem essa maceirinha de 5 quilos, onde eu deixei ela agora para preparar recheios e quando eu preciso preparar pequenas quantidades de massa. Então, hoje a gente tem uma produção industrial aqui. Conseguimos recentemente adquirir o ultracongelador e a gente vai reinvestindo o nosso lucro para fazer o nosso negócio crescer. Você não pode ter medo de investir no seu próprio negócio, porque ele vai trazer renda para você. Então, eu escuto o pessoal falando, mas eu não posso comprar isso ou aquilo. Faça um esforço. Se você vê que o que você vai comprar vai fazer a sua produção melhorar, vai fazer você vender mais e fazer o seu negócio crescer, vale a pena todo o investimento que você fizer para o seu negócio. E é muito importante poder contar com uma empresa que vai te dar suporte e treinamento, porque muita gente se perde ao comprar equipamentos de empresa X ou Y que não dão suporte, não dão assistência e a pessoa fica um pouco perdida e quando tem problema, porque depois que você compra uma máquina, você se torna dependente dela. Eu hoje, por exemplo, não posso ficar com a minha máquina parada, a gente não tem condições de fazer manualmente o que hoje a gente vende. Então, se a máquina ficar mais de 2 dias parada, a gente vai perder venda, vamos perder clientela. Então, você precisa contar com uma empresa que vai te dar suporte, assistência, o mais rápido possível, para que você não tenha aí essa perda de tempo, de dinheiro, de cliente, para que você ande bem. Então, a importância na escolha do equipamento é essa, de você, além de escolher um equipamento que vai encaixar no seu bolso, no seu orçamento, que também não vai te dar dor de cabeça. Um equipamento que você vai poder contar com ele, uma ferramenta de trabalho que não vai te deixar na mão. Então, por isso que às vezes eu faço indicações, vou orientando vocês. Não é simplesmente marketing, é porque eu sei como que é a realidade de ter uma máquina que vai te deixar na mão e de ter uma máquina que você pode contar. Então, por isso que eu faço as minhas indicações, viu, pessoal? A importância da gente escolher bem a empresa que a gente vai se tornar parceiro, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre as máquinas que eu trabalho, a gente sempre deixa o link ali, a Manu vai deixar o link da Consutomac, www.consutomac.com.br. Vocês podem acessar o site, tá bom? Eu tenho um link meu também, eu esqueci de te passar. Pega o celular dos alunos aí para mim, Dé, por favor. Manu, como que tá aí? Já falei muito. Vê para mim como tá os comentários. Não. Se você quiser falar do curso, do seu curso, sim, gente, vamos falar das apostilas e do curso. Eu tenho um conjunto de e-books, tá? Tem a apostila principal. Pode me dar aqui que eu acho, Manu, para eu te mandar. Tira daí. Eu tenho as minhas apostilas que têm feito aí diferença na vida de muita gente por todo o Brasil e até fora, tá? São receitas que você pode aplicar aí na sua cozinha. Você pode fazer manualmente, mas são receitas que eu adaptei para a produção de salgados em máquina. Por quê? Quer dizer que o salgado de mão é diferente da máquina, Claudinha? Não, não é isso. Mas é que com a máquina você consegue fazer os seus produtos renderem mais, os seus recheios, as suas massas. E você precisa trabalhar com os pontos adequados de massa e recheio. Fora a variedade de salgados que eu produzo, meu cardápio está aqui, ó. Lá no meu Instagram JF, vocês conseguem ver meu cardápio digital, esse amarelinho aqui, tá? Então, eu tenho uma grande variedade de produtos que hoje eu produzo por conta da máquina, que antes manualmente a gente não conseguia. Então, a diferença do manual para a máquina tem alguns pontos sim, mas não quer dizer que você tenha que mudar a sua massa, o seu recheio, porque você está adquirindo uma máquina. E eu já vou explicar isso para vocês. Então, você que quiser adquirir os meus e-books, né, minhas apostilas digitais, ou mesmo o meu curso Salgadeiro Profissional, que é um curso para quem quer saber o passo a passo de como produzir bem salgados na máquina. Lá no curso tem de tudo. Tem aula de doce, aula de pão de queijo, aula de empadinhas, aula de todos os salgados fritos que eu produzo, aula de empanamento, de fritura, dicas de vendas e muitos outros bônus. A gente vai deixar os links aqui nos comentários para vocês, já a gente vai mandar.
Como que a gente está aí? Estamos com quantas pessoas com a gente? 150. Ah, obrigada, gente, pelo carinho e presença, tá? Ó, aqui eu selecionei aqui algumas perguntas, mitos e verdades sobre salgados de máquina, que chegam para mim aí todos os dias, tá? No WhatsApp, no grupo de Facebook, nos comentários aqui do canal. Então eu selecionei as que são mais perguntadas aí, para poder orientar vocês. Primeiro, eu tenho que usar uma massa específica para produzir salgados na máquina, ou eu posso usar a minha massa mesmo, Claudinha? Então, gente, esse é o primeiro mito. Muita gente acha que tem que fazer a receita que as empresas de máquina mandam para você. Isso não é verdade. Pelo menos não se você comprar boas máquinas com motor industrial. Por que eu falo isso? Máquinas mais caseiras, com motores pequenos, aqueles motores são muito fracos, então realmente eles não vão conseguir processar qualquer massa e nem qualquer recheio. Então, de repente, uma massa de mandioca que é mais pesada, uma máquina mais fraca não vai conseguir processar. Massa de quibe em geral é uma massa muito pesada. Uma massa de quibe, uma máquina dessa também não vai conseguir processar. Então, esses mitos não se aplicam quando você compra uma máquina robusta como a da Constomac, com motor industrial. Porque aí a máquina é potente e forte para conseguir trabalhar com a massa que você tem. Muita gente faz massa de mandioca, muita gente faz uma massa que é um pouco mais firme, não é aquela muito massinha. Muita gente trabalha com massa de batata, a massa de quibe, até mesmo outras massas diferenciadas, né? Como massa de pão de queijo, polenta e outras coisas. Então, se a sua máquina não tiver força, ela realmente não vai conseguir trabalhar. Mas com uma máquina da Constomac, eu garanto que você consegue trabalhar com a receita que hoje você já tem. Os recheios, a mesma coisa, gente. Os recheios é o seguinte: você não precisa fazer aqueles recheios extremamente pastosos e molengas porque você está trabalhando com a máquina, não. Você pode sim, aqui no vídeo, recentemente eu soltei um vídeo sobre o recheio de frango, que é o recheio mais vendido, né? Que a coxinha é o salgado mais famoso, mas eu tenho vídeo de todos os recheios também. Então, você pode trabalhar com o seu recheio de frango desfiadinho, aqueles fiapinhos, tá? Os fiapos mais longos, do jeito que você está acostumado. Só que você tem que dar uma liga nesse recheio, ele não pode estar aquele recheio soltinho, totalmente sequinho, que fica soltinho, esfarelando, não. Ele tem que ter uma liga para você conseguir trabalhar bem na máquina e a máquina conseguir rechear bem os seus salgados. Então, o recheio você faz uma pequena adaptação na liga dele, mas sem mudar a estrutura e os temperos, tá? Então, fique tranquilo. Isso se aplica para recheio de queijo, né? Mussarela, recheio de presunto, de calabresa, recheio de bacon, recheio de cheddar. Você vai trabalhar com seu recheio normal, porque a máquina vai conseguir processar. Então, não é porque você está mudando do manual para a máquina que você precisa de receitas específicas ou precisa mudar a sua receita, não, tá? Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Ai, Manu, você puxa esses links que eu tô te mandando aí, por favor. Isso, já te mandei os 3. Sobre os e-books e sobre o site da Constomac, por favor. O da Constomac você deixa fixado para mim, por gentileza. Outra pergunta que eu selecionei aqui. Salgado de máquina explode? Por quê? Então, isso é um mito também, tá? Se o salgado for bem produzido, ele não explode. Os nossos salgadinhos aqui hoje, graças a Deus, são todos produzidos na máquina. E os salgados não explodem. Não explodem com a gente aqui, não explodem com os profissionais de festa, né? Que compram para fritar nos eventos. Não explodem com as nossas fritadeiras aí que a gente manda para as festas, né? As meninas, para poder estar fritando lá para o cliente, não explode. Pode ocorrer dos nossos salgadinhos explodir, já ocorreu com cliente que compra para fritar em casa.
o cliente que compra para fritar em casa é um grande problema para nós salgadeiros, né, pessoal? Eles não sabem fritar, eles colocam às vezes pouco óleo, ou óleo demais, ou não deixam na temperatura certa, ou colocam salgado demais ali na panelinha, não sabem a hora de tirar, de colocar a quantidade, e aí dá zebra. Ou o salgado desmancha, estraga, ou o salgado pode explodir e até machucar o cliente. Por isso que eu implantei aqui na minha fábrica salgado frito congelado, que é para o cliente só aquecer. Então, o cliente de casa que quer um salgadinho para ter na geladeira, para fazer um lanche, etc., é esse que ele vai levar. Pega um pra gente aí, Manu. Tá aí nisso. Dá uma levantadinha. Para o cliente que quer o salgadinho para ele fritar em casa, a gente não vende mesmo. Aqui a gente só vende os salgados cru para o cliente fritar quando é no atacado, ou seja, quantidades maiores, porque aí a gente sabe que é um profissional que vai fritar. Aquele cliente que quer comprar 20, 30 salgadinhos para fritar em casa, a gente não vende, que a gente sabe que ele não vai saber fritar. Aí a gente oferece o pacotinho de frito congelado para ele, que o nosso pacotinho vem com 20 unidades. Ele chega em casa, aquece na airfryer ou no forno e fica super tranquilo e ele faz o lanchinho dele. E quando ele quer uma encomenda maior, ele vem, deixa encomendado e a gente já entrega frito para ele. Então a gente resolveu esse problema. Então é mito que o salgado de máquina explode. Tanto salgado feito à mão quanto de máquina pode explodir. Se o profissional, a pessoa que estiver fritando, não souber fritar, se aquele salgado foi produzido de maneira incorreta, deu ar dentro do salgado, ou a parede de massa está muito fina, ou está muito recheado, está com mais de 35% de recheio, aí o risco do salgado explodir também é grande. Então, na verdade, tem vários fatores que vão fazer o salgado explodir ou não, mas não é a máquina que vai definir isso. Você tendo uma boa máquina aí na sua cozinha, você vai produzir sim com qualidade e não vai ter bombinha de salgado aí não, vai ser salgadinho bom para fritar. Esse é o nosso pacotinho de frito congelado. São salgadinhos já fritos, você vê que a coloração dele é mais escura, ó, esse aqui tá sortido, tem quibe, salsicha, coxinha, tem de tudo aqui. São 20 unidades, o cliente leva para casa e aquece. Pronto, resolveu o problema do cliente. A gente faz até os churros nesse modelo também. O churros aqui, ó, já tá frito. O cliente só vai aquecer lá na casa dele. Gente, e vende, tá? Ah, Claudinha, mas não fica ruim. Não, fica ruim não. Fica bom. A gente vende bastante aqui. Só elogio, só feedback positivo. Claro que isso daqui não é uma opção para uma festa. Para uma festa a gente entrega o salgado quentinho ou manda um profissional para fritar lá no evento quando são grandes quantidades. Isso daqui é opção de lanchinho, tá, gente? Igual o pessoal compra aqueles hambúrguer congelados, vários produtos congelados para ter em casa, hoje eles podem ter o salgadinho para aquecer. Então, se você entrar nessa onda aí, ó, você vai vender muito, tá? Não tenha medo, não. E se o cliente quiser o salgadinho quentinho, fresquinho, você vai também oferecer, porque você vai pegar encomendas, certo? Outra pergunta, outro mito. A máquina faz salgado com pouco recheio. É uma afirmação. Só que é uma afirmação que não é verdadeira. Você que define como que vai ser o seu salgado, gente. Às vezes você tem medo de investir numa máquina, porque às vezes você compra, já provou salgados que são feitos na máquina e são sem recheio ou com recheio pastoso demais, são ruins e você não gosta e você acha que a culpa é da máquina. Não é. A máquina, ela é um equipamento que vai te obedecer. Então, se você quiser que ela faça um bom salgado, ela vai fazer um bom salgado, como os nossos aqui. Se você quiser que ela faça um salgado meia boca, para você vender baratinho, ela vai fazer. Se você quiser um salgado com um pouquinho recheio, eu vou fazer esse salgado bem baratinho para vender muito, eu vou colocar só 20% de recheio. A máquina vai fazer, a máquina vai te obedecer. Então, a máquina vai fazer o padrão que você definir. Eu aqui, os nossos salgados são com 70% massa e 30% recheio. São salgados bem recheados, tá? Então, a gente consegue manter esse padrão. Eu faço os meus recheios muito bem temperados. A gente mantém uma qualidade nos nossos recheios, na nossa massa, porque é isso que vai dar um resultado bom
para o salgado. Então, por isso que a gente tem que passar por essas etapas para ter um bom salgado feito na máquina. Fazer uma boa massa, como eu ensino aqui no canal, fazer um bom recheio, fazer um bom empanamento e congelamento, né, adequado, e finalizar com uma boa fritura. Assim não tem erro, gente. Seguindo essas 4 dicas aí, esses 4 pilares, não tem como você não fazer um bom salgado e não fidelizar os seus clientes. E você pode escolher o braço que você vai trabalhar. Como eu já mencionei, a gente tem as festas, você pode trabalhar com os congelados, você pode fazer um disque salgados na sua casa e trabalhar com delivery e pronta entrega e retirada, sem precisar ter um ponto comercial. Você pode se cadastrar nesses aplicativos de venda aí de lanches e alavancar suas vendas e fazer do seu próprio WhatsApp também um aplicativo para você vender de dentro de casa, oferecendo ali para os seus clientes salgadinhos à pronta entrega, no delivery ou na retirada, e também salgados por encomenda. Você pode, né, se você tem condições de ir mais além, abrir um ponto comercial, ótimo. Ponto comercial, num lugar estratégico, é onde você vai ter dinheiro todos os dias. Produz, vende, produz, vende, produz, vende. E ainda pega encomendas maiores, porque os clientes estão consumindo, comendo e vão querer encomendar salgados de você. Ali no seu ponto de venda, você pode vender salgado médio, salgado grande e os mini salgados também. Eu tô com vários alunos aí, vou citar aqui o Diego da Coach Box. A Coach Box inaugurou início desse ano, de 2022, e já é um sucesso lá em São Paulo, no bairro Grajaú, se eu não me engano. Você pode procurar no Instagram a Coach Box, que você vai achar lá, é do meu aluno Diego e das sócias dele. Então o Diego já está partindo para a segunda loja. O Diego falou que está vendendo muito salgado, graças a Deus, e eles abriram no início do ano. Vende todos os dias, copinho, caixinha de salgado, caixas grandes, por encomenda, e tão que vendem, sabe? E fazendo as minhas receitas, que me dá muito orgulho lá. Se o Diego estiver assistindo, um beijão para ele e para toda a equipe, tá bom? Vamos para mais um mito aqui. Tem algum comentário, pergunta dentro disso? Ainda não? Pode ir falando, né? Beleza. Eu acho que essas perguntas que eu selecionei são as que vocês já iam fazer, né, pessoal? Então, que bom. Por que os salgados racham? Esse rachar que eu tô falando, às vezes é no congelamento, ou no empanamento, e às vezes até na fritura, tá? Tem alguns motivos. Vocês têm que entender que nada é culpa da máquina, porque você que tá operando a máquina. Então, se tá dando errado, um dos motivos, a sua máquina não é boa, não tá bem, né? Pode estar desregulada e tal, precisa você falar com o seu fabricante, com assistência técnica, ou você não está sabendo operar bem sua máquina e fazer os 4 pilares: a boa massa, bom recheio, bom empanamento e boa fritura. Porque é muito difícil dar errado se você seguir esses 4 pilares. Então, tudo começa com uma boa massa. Às vezes as pessoas fazem uma massa muito gordurosa ou uma massa muito seca. Tem gente que faz receita sem ter medida, então vai jogando lá o óleo, a manteiga, os temperos, aí ferveu a água, vai jogando a farinha, não sabe se pôs 1 quilo, se pôs mais de 1 quilo, cada dia a massa sai de um jeito. Isso daí vai trazer dificuldades na sua produção e vai travar seu crescimento. Você precisa ter uma receita padrão, você precisa padronizar os seus produtos. Por isso que a minha apostila chega a ser bem importante, tá, gente? Fundamental aí para vocês. Essa minha aqui é impressa, mas você vai receber as digitais, onde você pode acessar direto do seu celular, notebook ou tablet. Aqui estão receitas padrão, com todas as medidas. Seguindo as receitas, você vai ter um bom resultado. Então, se você faz uma boa massa, bom recheio, sua máquina tá ok,
programação certinha, escolha de bicos ok, porque você tem que escolher bem os bicos, né, que você vai casar bico de recheio com bico de massa, para que o salgado saia no formato e tamanho adequado, para que não dê ar dentro do salgado. Então tudo isso é muito importante, por isso que o treinamento que a empresa te dá se torna tão importante, para você aprender tudo isso, viu? Então, seguindo isso, não tem como o seu salgado rachar, ou explodir, ou craquelar, né? Você tem que seguir esses 4 pilares, mas não fique culpando a sua máquina modeladora, tá bom? A máquina só faz salgados pequenos, não faz grande? Faz grande. Aí agora vamos falar, né, das outras máquinas. Você vai encontrar máquinas no mercado que só fazem salgados pequenos. Às vezes pequenos e até 50 gramas, que é o famoso salgado de R$1, que é mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Dá uns 4 salgadinhos de festa, né? O tamanho dele. Vai ter máquinas nos mercados assim, que vão vir com pouco bico de massa, pouco bico de recheio, então vão te dar poucas opções de tamanho para você produzir. Agora, as máquinas da Consutomac não, elas produzem salgado a partir de 8 gramas, 8 graminhas, que é bem miudinho. Pega um salgadinho nosso aqui, Manu. 8 gramas é um nhoque, por exemplo. Aí quando você faz 10 gramas, já é aquele salgadinho de copo bem miudinho, tá? Com 10 graminhas. Aí você vai subindo para 15 gramas, já entra na categoria de festa. Aqui, ó, a gente tem uma coxinha de 15 gramas. Vê se vocês vão ver direitinho. Tá na minha mão, 15 gramas, festa. Mas tem as coxinhas maiores, pode subir para 20 gramas, 25 gramas, fica a seu critério, tá? Gente, a gente teve um probleminha aqui com a internet, a live foi interrompida, eu tive que retomar. Comenta aí para mim, por favor, se vocês estão me vendo, me ouvindo, peço desculpas desde já. Eles falaram que voltou? Poxa, gente, me perdoa. A gente teve a conexão interrompida, a live caiu. Vamos ver se o pessoal chega aí pra gente retomar onde a gente tava. Vamos lá. Eu tava falando sobre o que a máquina faz, né? Se ela só faz salgados grandes. Aí eu tava falando que ela faz os pequenos até 200 gramas e que além dos salgados você pode fazer também nhoque com a sua máquina, churros com a sua máquina, docinhos, né? A gente chama de docinhos enrolados, aqueles de bolinha, como beijinho, brigadeiro e etc. Você pode fazer polenta, você pode fazer almôndega, pão de queijo. São infinidades aí de produtos, fora os salgados, que você pode produzir uma infinidade de sabores com a sua máquina modeladora, com uma boa máquina modeladora, né? Qual o segredo para produzir salgados de qualidade? Pois aí entra, já até adiantei o assunto, que foi sobre os 4 pilares. Você precisa aprender uma boa massa, você precisa aprender a fazer bons recheios e lucrativos, principalmente agora, nesses tempos difíceis, com insumos tão caros. Você precisa fazer um bom empanamento para que seu salgado fique com a aparência bonita na hora da fritura. E você precisa fazer uma boa finalização lá na fritura. E se você não vai fritar, você vai encerrar ali no empanamento e o seu cliente vai dar uma boa finalização, porque você fez as 3 primeiras etapas com excelência. Então aqui eu tenho receitas aqui no canal para massa coringa, para você fazer todos os tipos de salgado frito, tá? Tenho receita de todos os recheios que eu trabalho. Tenho receitas de como fazer um bom empanamento, passando ali pelo líquido, né, o ligante, evitar trabalhar com leites e ovos, para a gente não atingir aquele cliente que tem alergia ou intolerância. Então a gente elimina esses produtos, faz um empanamento sem lactose, tá? Sem o leite e sem ovos, e passando ali por uma boa farinha de empanamento. Você pode escolher a farinha de empanamento de sua preferência, pode até ser as farinhas de padaria, não tem problema. Hoje eu trabalho com empanamento da Zine, porque eu alcancei um padrão muito bom com os empanamentos da Zine, então hoje eu não mudo mais. Consegui padronizar os meus salgadinhos
com essa coloração douradinha. Aqui essa coxinha tá crua, ó. Ela não tá frita, ela tá com empanamento da Zine. E eu consigo que ela, depois de frita, fique bem sequinha, crocante e demora mais tempo para murchar. Sem contar que economiza óleo. As farinhas de pão, de padaria, farinha de rosca, elas chupam muito óleo. Então hoje você tem que pensar em tudo que pode economizar o seu óleo. Então fazer um empanamento com o empanamento da Zine vai te ajudar nessa questão de economizar o seu óleo também. Além de te dar uma qualidade final aí excelente nos seus salgadinhos, tá? Todas as máquinas são iguais, Claudinhos? Ou seja, né, se eu comprar de outro fabricante é a mesma coisa? Então, não. O sistema das máquinas é muito parecido, tá? Você vai colocar de um lado massa, recheio, tem o painel de comando e tem o prato de molde, né? Toda máquina tem, onde vai cortar e formar o salgado. Só que existem as máquinas digitais, existem as máquinas analógicas. O que é máquina analógica? Que tem botões, né? Analógicos, igual painel de avião, que não é digital, então é mais seguro. As máquinas é a mesma coisa. É mais seguro os painéis analógicos. Raramente vão dar defeito. Se der, é mais simples o reparo, porque os digitais, quando dá problema em um botão, dá no painel todo e você tem que trocar tudo. Então, quanto mais eletrônico, mais chance de dar problema você vai ter. Então, as máquinas analógicas, apesar de parecer algo primitivo, é algo mais seguro. É para trazer uma segurança aí na sua produção, para você não ter que ficar na mão com o seu equipamento. Então, é como eu te falei, pode investigar aí se tem avião com painel digital. Não tem. Por quê? Porque o analógico é mais seguro, tá? Então, nem todas as máquinas são iguais. Tem máquina que é muito pequena, que você consegue carregar, às vezes é do tamanho de uma caixa dessa aqui, ó. Tem algumas máquinas assim. Eu já fui visitar alunos, dar treinamento, que a máquina era muito pequena. E tem máquina que o material dela é muito fraco, tanto as peças que são de plásticos, né, são de plásticos que quebram com facilidade, e quanto a estrutura mesmo da máquina. Não é de aço inox, às vezes é de aço carbono, é pintado, então vai ter ferrugem ali rapidamente, com pouco tempo de uso, você já vai percebendo ferrugem. As engrenagens por dentro, se não forem de aço, elas também com pouco tempo de uso vão começar a dar problema. Então, assim, vai ocasionando problemas e não são a longo prazo, são a curto prazo, você já vai se arrependendo do investimento em certos equipamentos. Então, o ideal é você procurar equipamentos de qualidade, equipamentos com motores industriais, motores robustos, equipamentos que são todos em aço inox para você não ter problema com ferrugem, equipamentos que por dentro as engrenagens sejam de aços, equipamentos que o plástico que é feito, os bicos e moldes, o molde é isso daqui, ó, essas peças, né, que formam o salgado. Olha o tamanho desse molde aqui, ele é super pesado, é de plástico PAD, tá? Não é aquele plástico que vai quebrar, não. Isso aqui é um plástico firme, que vai conseguir ter aquela durabilidade que você precisa. Então, você tem que avaliar essas coisas, porque nem toda máquina é igual. E como eu falei, nem toda máquina vai produzir tudo que você precisa que ela produza. Mas o ponto principal é que nem toda empresa é igual. Então, muita empresa vai te entregar, até o equipamento vai te entregar. Muitas vezes com prazo bem atrasado, tá? Isso tem ocorrido bastante, eu fico vendo nos grupos aí dos salgadeiros, empresas que demoram demais para entregar. Quando entrega o equipamento, às vezes chega com defeito, o cliente não consegue usar, a empresa demora a dar assistência, a empresa não dá treinamento, a empresa não dá suporte. Então tem todos esses diferenciais. Pesquise bastante antes de fechar a compra do seu equipamento. Não deixe o seu sonho virar um pesadelo, porque isso daqui é um investimento e para muitos é um sacrifício. Porque ninguém compra uma máquina porque está com dinheiro sobrando. Você compra uma máquina porque você precisa de dinheiro. Você compra a máquina para trabalhar. Então você tem que levar seu sonho bem a sério e você tem que fazer parceria de compra com uma empresa que vai levar o seu sonho a sério também, para você não ficar na mão. Então, não são todas iguais, tá bom?
Dentro dessa pergunta, uma pergunta que eu coloquei aqui que todo mundo sempre me pergunta: Claudinha, por que você trocou de máquinas, né, de empresa, de equipamentos? Por que hoje você indica outra empresa? Essa pergunta não é difícil de responder, tá? Eu vou responder com toda sinceridade para vocês. E vou dar um exemplo prático. Sabe quando você tem um carro bom? Eu tinha um carro bom, que me levava para onde eu queria, que fazia os meus salgados, que fazia o que eu precisava, né? Falando da máquina. Era um carro bom a minha máquina, me atendia. Mas aí, se eu tive a oportunidade e conheci um carro melhor e tive a oportunidade de adquirir e mudar os meus equipamentos para melhorar a minha produção, por que não? Então foi isso que aconteceu. Eu tinha um carro bom, troquei por um carro melhor. Um carro que me trouxe mais segurança, mais produtividade e que aumentou a demanda aqui dos meus salgados, do meu negócio, tá? O motivo é esse, tá bom, pessoal? Que eu fiz essa troca e hoje eu indico. Então, sempre que eu, nos meus vídeos aqui antigos, você vai ver eu usando uma farinha X. Eu falava muito da rosa branca, eu usava muita farinha rosa branca, pacotinho azul, farinha tradicional. Hoje em dia eu não uso mais. Eu descobri outras farinhas melhores que a rosa branca. Ah, Claudinha, então a rosa branca é ruim, não posso comprar. Não estou falando que ela é ruim, que você não pode comprar, mas eu estou te falando que tem melhores. Hoje eu trabalho com farinha especial para pastel. Eu descobri que ela é melhor do que a farinha de trigo comum. Aí a especial para pastel tem da marca Rosa Branca, tem da Suprema, tem da Lunar, tem outras que eu não estou lembrando o nome, mas que é superior à farinha comum. Então, nos vídeos antigos, vocês me viam indicar rosa branca, saquinho azul. Hoje em dia eu não indico mais, porque eu descobri que as outras são melhores. Então, vocês vão ver isso aqui no meu canal. Nos meus vídeos de início, eu empanava com farinha de padaria. Hoje eu empano com a farinha Zine. Por quê? Porque a farinha Zine é superior, porque a farinha Zine trouxe mais qualidade para o meu negócio. E tudo que eu vejo que é bom para mim, eu indico para os meus seguidores, para os meus alunos, para vocês que confiam no meu trabalho. Então a explicação é só essa, tá bom, pessoal? Vamos lá. Como iniciar minha fábrica de salgadinhos em casa? É minha última pergunta aqui, tá? E o que eu preciso? Então, eu tenho uma listinha em PDF que vai junto com o meu combo de apostilas, que tem lá a lista, né, a blacklist lá, para você conseguir montar, ter uma noção do que você precisa ter na sua cozinha de casa. Estou trabalhando em casa, vou montar em casa. E tem a segunda lista para você que vai partir para algo mais industrial, para uma cozinha como a minha, ou para uma loja, né, que você vai abrir uma salgaderia, lanchonete. Então tem essa lista lá. Mas eu vou resumir aqui os itens básicos. Como eu já falei, você precisa de vários utensílios na cozinha e equipamentos menores, como o multiprocessador, por exemplo. Vai precisar de raladores, tabuleiros, bacias, caixas para congelamento, geladeira, né? Tem que ter, geralmente a gente já tem, e vai precisar de um freezer também para começar. Depois você vai ver a necessidade de adquirir mais freezer, tá? Ou chegar a ser tão grande que você possa ter uma câmara fria aí para comportar os seus produtos. Agora, em relação a equipamento, né? Se hoje você entrar aí no site da Constomar, que for pesquisar, você vai ver lá uma linha de maceiras, você vai ver uma linha de modeladores e uma linha de empanadeiras. Você vai escolher, com a orientação do consultor que for te atender, a que vai atender melhor o seu plano de negócio, a demanda que você tem hoje, a demanda que você pretende ter, a disponibilidade financeira que você tem para estar adquirindo esses equipamentos. Você vai ser orientado também de acordo com o espaço que você tem e o que você precisa produzir. Ah, eu só vou trabalhar com salgadinhos de festa. Pronto, o consultor vai te indicar os melhores equipamentos. Eu vou trabalhar com todos os tamanhos de salgado. Pronto, o consultor vai te indicar direitinho também os equipamentos. E vocês precisam saber que a Consutomac, além do pagamento à vista, claro, né? Você pode contar com financiamento não só no cartão. Tem linhas de crédito com financiamento bancário também. Consutomac hoje tem várias linhas de financiamento, até mesmo com desconto em folha, tá?
para aposentados, pensionistas e militares, funcionários públicos, se eu não me engano também, tá? Vocês podem entrar no site, preencher uma fichinha que um consultor vai te atender e te passar tudo direitinho. Você consegue financiar a sua máquina em até 48 vezes, principalmente se você tiver CNPJ. Se for no CPF, também consegue financiar. Eu não sei esses detalhes porque eu não sou vendedora, mas vocês podem se orientar com o consultor direitinho, tá? Entrando nesse link que a gente deixou aí. Você deixou de novo, Manu? Deixa nessa que abriu aí. A gente vai deixar o link aí da Consultomac. Entrando aí no link, um consultor de confiança da empresa vai entrar em contato com você e tirar todas as suas dúvidas. Então, você vai precisar de uma maceira, porque você não vai conseguir fazer massa e recheio na mão para alimentar uma máquina modeladora. Hoje, uma máquina 5.5 da Consultomac vai fazer até 5.500 produtos por hora. São 50 quilos de produto. Imagina você fazer 50 quilos de massa e recheio na mão para alimentar a máquina por 1 hora. Se você for fazer 2 horas de trabalho, já são 100 quilos. Então, você tem que pensar que você precisa, sim, de uma maceira. Então, você tem que comprar a dupla, maceira e modeladora, tá? Você pode escolher a partir da maceira de 5 quilos, chegando até a maceira de 25 quilos. Depende desses fatores que eu te falei. A empanadeira, ela é algo assim que você pode, se você pode ter hoje, tenha, compre. Aí você já vai ter sua fábrica completa com os 3 equipamentos principais, maceira, modeladora e empanadeira. Agora, se você falar, Claudinha, eu não posso adquirir empanadeira, então vou ter que adiar meu sonho? Não, você pode comprar a máquina modeladora mais uma maceira de sua escolha, né? E deixar a empanadeira para um futuro mais próximo, porque você vai ver que com a máquina seu negócio vai decolar, sua demanda vai aumentar e rapidamente você vai ver a necessidade de fazer esse investimento na empanadeira para fazer a sua linha completa de produção e fazer o seu negócio expandir e poder ser dono do seu próprio negócio, trabalhando com salgados, congelados, nhoque, churros, docinhos e etc., fazendo tudo ali na sua máquina. É um sonho muito possível, gente. Eu tô aqui nesse canal, já vai fazer, se eu não me engano, 5 anos, contando sempre a minha história para vocês. Quem me acompanha desde o início viu toda a evolução, toda a jornada que eu tracei. E eu tento passar o máximo de informações para que vocês não sofram o que eu sofri. Sofri sem ter máquina, sofri quando a máquina chegou, porque eu não sabia como lidar com ela, não tive treinamento, não tive suporte, eu tive, mas treinamento não. Então era tudo muito difícil, não tinham canais, né, como o da Claudinha, que disponibilizavam vídeos didáticos, então eu passei muito aperto, tive sim no início perda de insumos, perda de tempo, chateação, perda de dinheiro, foi um pouquinho difícil me adaptar, mas eu me adaptei e resolvi fazer esse canal para ajudar você aí do outro lado, que pretende ter uma máquina de salgados, já faz salgados na mão e sonha em sair do manual para o automático, ou para você que deseja iniciar, né, nesse negócio de salgados. Durante a pandemia, muita gente perdeu emprego. Hoje, com essa crise, tem gente que está empregada sim, mas que precisa de uma segunda renda. Então, trabalhar em casa com salgados pode ser a solução que você está procurando. E a Consultomac está aí para te ajudar. E a Claudinha está aqui também do outro lado para conseguir te auxiliar e te ajudar da melhor forma possível. Essa live é a parte 2. A gente está com quantas pessoas aí, Manu? A gente estava com um pouco mais de 100 pessoas na primeira parte, só que a gente perdeu a conexão, a live caiu, a gente teve que reiniciar. Então, a gente falou um pouco das apostilas, do meu curso, a Manu já deixou o link aí para vocês, tá? Nos comentários. Falamos sobre as máquinas e falamos sobre as principais dúvidas sobre produção de salgados na máquina. Tem mais alguma coisa importante aí que o pessoal está perguntando? Eles estavam querendo que você falasse sobre o que você usa aqui, a Zine, a massa. Sim, já falei um pouquinho sobre empanamento, né, que eu uso da Zine. A Zine, ela tá em São Paulo, gente, no bairro do Limão. Quem tiver a possibilidade de ir lá conhecer, vai que vocês não vão se arrepender. Para conhecer a empresa e ver todos os produtos que eles têm disponíveis lá para nós salgadeiro.
principalmente a linha de empanamento deles, que não é só uma farinha não, tem várias farinhas lá de empanamento, tá? E hoje eu trabalho com os produtos da Zine para empanamento dos meus salgados. E eu trabalho com o mix da Nipomassa também. Eu falei que eu faço as minhas massas, né, minhas receitas com farinha especial para pastel, mas eu também faço as minhas massas com o mix da Nipomassa. Eu vou intercalando, tá? Eu não trabalho só com o mix e nem só com a minha farinha. Aqui a gente vai intercalando a produção. A Nipomassa hoje não tem mix só para salgados fritos, não. A Nipomassa já lançou o mix para quibe. Em breve vai ter vídeo aqui no canal dos outros mix, o mix de assado e o mix de churros, tudo para facilitar a vida do salgadeiro. A Nipomassa também está em São Paulo, capital, na Vila Maria. Então vocês acham fácil o contato da Nipomassa pelo Instagram, tá? É Nipomassa, depois do O tem um N, Nipomassa. Vocês conseguem achar com facilidade no Instagram. E Zine Alimentos, Zine com Z, tá? Z-I-N-I. Se me chamar no WhatsApp, eu consigo também passar o WhatsApp direto para vocês dos meus fornecedores, de onde eu compro minhas caixinhas para os salgados, de onde eu compro os saquinhos, né, para congelamento, saquinhos já personalizados. Contato de quem faz código de barra, tabelinha nutricional, contato de quem faz baldinho para salgado, contato de onde você pode comprar uma boa fritadeira para alavancar o seu negócio também. Eu tenho vários contatos de fornecedores meus que atendem em todo o Brasil para conseguir passar para vocês. Então pode chamar no WhatsApp. Meu WhatsApp é DDD 32 99110 1815. Tá sempre aqui nos meus vídeos do YouTube, tá? Eu sempre deixo disponível o meu zap. Pelo meu Instagram BR também, Cláudia Salgados BR, vocês conseguem falar com a gente no direct. E o Cláudia Salgados JF, que é mais voltado para os meus clientes, que é o Instagram aqui da loja. Então, vocês conseguem nos encontrar nas redes sociais aí de forma fácil. Eu tenho um grupo no Facebook, que hoje está com mais de 100 mil membros, né, salgadeiros ali, e chama Salgadeiro Profissional. Se você quiser entrar no meu grupo do Facebook, acha o grupo lá no Facebook, solicita que a gente aprova lá a sua entrada. Salgadeiro Profissional, grupo do Facebook, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. A gente já vai encerrando nosso bate-papo de hoje. Vamos deixar essa live gravada aqui para que você que perdeu consiga assistir. E até a próxima live. Precisando, você já sabe, me encontro no WhatsApp e nas redes sociais, tá bom? Obrigada a todos aí pela participação, pelo carinho. Desculpa da gente ter cortado a live, mas foi queda da internet, tá bom, gente? Obrigada mesmo. Um abração, até a próxima.